Então, basicamente, é por isso que você precisa ter um posicionamento único. Presta bem atenção nessa palavra. Antes de vender a sua palestra. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Mercado de Palestras. Aqui nós discutimos as estratégias necessárias para que você, palestrante, faça parte do grupo de palestrantes mais bem-sucedidos do mercado de palestras. Quem são esses caras? São os palestrantes corporativos. E quem sou eu para te passar essas estratégias? Quem sou eu para te passar dicas? Meu nome é Lucas Lopes, eu sou cofundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. E o objetivo do nosso podcast de hoje, do nosso episódio de hoje, é te explicar o porquê é necessário que todo palestrante tenha um posicionamento único antes de vender suas palestras para empresas. Olha só, antes de entrar nos porquês, antes de se aprofundar na necessidade de ter um posicionamento único, antes de te falar o porquê é importante isso, eu quero te apresentar um livro que provavelmente você já ouviu falar ou que você provavelmente já deve ter até lido. O nome desse livro se chama A Estratégia do Oceano Azul. Conhece esse livro, palestrante? Então, nesse livro aqui, existem dois cenários. Existe o cenário do Oceano Azul e existe o cenário do Oceano Vermelho. E, basicamente, o que quer dizer esses dois cenários? Vamos começar aqui pelo Oceano Vermelho. No cenário do Oceano Vermelho, é um cenário em que o autor do livro ele expõe o mercado. Então, o Oceano Vermelho é como se fosse o mercado, e ele se aplica para qualquer mercado, para qualquer segmento. E a diferença, a principal característica do Oceano Vermelho é o fato desse mercado ser muito populado. É o fato do Oceano Vermelho ter muita concorrência, e por causa de toda essa concorrência, os preços baixam. O seu produto é desvalorizado. Você não é reconhecido, e não é reconhecido monetariamente também, apesar da qualidade que você sabe que o seu produto tem. Está se identificando, palestrante? Esse é o cenário do Oceano Vermelho. E por que o oceano é vermelho? Por causa do sangue. É um mercado sanguinário, basicamente. É um oceano vermelho de sangue, por causa da concorrência. A carnificina impera ali. É uma briga de faca. E esse é um cenário com características totalmente contrárias ao cenário do Oceano Azul. Lá não tem sangue. Lá existe muito pouca concorrência. Lá é um lugar dos produtos que são únicos. Lá o preço não é o problema. Lá, os produtos são reconhecidos por sua qualidade. Essa é a grande diferença entre o Oceano Azul e o Oceano Vermelho. E, sinceramente, e isso você vai concordar comigo, principalmente se você já tiver lido esse livro da Estratégia do Oceano Azul, eu acredito fortemente que no mercado de palestras existe um Oceano Azul. E existem várias características que todo palestrante pode explorar nesse Oceano Azul, e muitos não exploram. Quer que eu te mostre algumas delas? Vamos lá, então. Olha só. O relacionamento focado em gerar lembranças é uma característica que os palestrantes do Oceano Azul exploram. Você faz isso? Talvez você nem saiba como gerar lembranças positivas no seu relacionamento com seus clientes. Talvez você nem saiba que é necessário ter um relacionamento com seus clientes, com seus possíveis clientes. Talvez o relacionamento que você já esteja aplicando com seus possíveis clientes não esteja gerando lembranças positivas. O pessoal do Mar Vermelho, do Oceano Vermelho, também gera relacionamento, também cria relacionamento com seus possíveis clientes. Mas sabe qual é a diferença? Esse relacionamento gera lembranças negativas. Sabe aquele relacionamento que você coloca um monte de cliente numa lista de transmissão de WhatsApp? Coisa mais chata do mundo é quando eu recebo mensagem de lista de transmissão. Olha aqui o relacionamento que gera lembrança negativa. Oceano Vermelho. Sabe quando você coloca os seus possíveis clientes
numa lista de e-mail marketing, fica mandando um e-mail marketing de vendas, ou seja, você não está criando relacionamento nenhum, você só está ofertando, pedindo. Esse é um relacionamento do Oceano Vermelho. O relacionamento do Oceano Azul é um relacionamento focado em gerar lembranças positivas. E o que gera lembranças positivas? Se você está acompanhando todos os nossos episódios do nosso podcast, você já entende o que gera lembranças positivas. Você tem algumas ideias de como gerar lembranças positivas, não tem, palestrante? O relacionamento que gera lembranças positivas é uma das atitudes dos palestrantes que estão no Oceano Azul. O que mais? Aumentar sua autoridade e o seu engajamento, palestrante, utilizando o efeito Hidra. Lucas, o que é o efeito Hidra? Se você não sabe o que é o efeito Hidra, você provavelmente não está no Oceano Azul. Você provavelmente está tentando gerar autoridade lançando livros. E se você já lançou algum livro, você consegue me dizer muito bem aí se ele gerou a autoridade explosiva que você imaginava que geraria. E aí, se você não lançou um livro ainda, eu vou te passar a minha experiência. Conheço muitos palestrantes que têm livros lançados e mesmo assim os meus clientes não pedem por eles aqui. Então, o livro não necessariamente vai te trazer essa autoridade explosiva que muitas pessoas te vendem ou que você acha que vai te trazer. Sabe o que vai te trazer? Uma autoridade em escala. Fazer proveito do efeito Hidra. E o que é o efeito Hidra? Acompanhe aí os nossos próximos podcasts que eu vou te trazer um episódio aqui te falando exatamente o que é ele. E o terceiro ponto, que é uma característica que você pode explorar gigantescamente para cair no Oceano Azul do mercado de palestras, é ter um posicionamento único. Ter um posicionamento totalmente diferente dos seus concorrentes. Quando você faz isso, você cai de corpo e alma aqui no Oceano Azul. Quando você tem um posicionamento único, praticamente você não tem mais concorrência. Você não precisa mais brigar por preço. Você é reconhecido antes mesmo de assistirem a sua palestra. Então, sim, existe um oceano azul no mercado de palestras e uma dessas 3 características é exatamente a característica que nós vamos ver no episódio de hoje. A característica do posicionamento único. Mas antes da gente entrar aqui no nosso porquê, né? Por que é necessário ter um posicionamento único para vender palestras para empresas, que é o tema do nosso episódio de hoje, eu quero dar 2 avisos para você. Aqueles nossos 2 avisos manjados de todo o episódio. Primeiro aviso é o de que, se você está no Instagram, se você está assistindo pelo IGTV gravado depois esse nosso podcast, eu estou transmitindo slides no YouTube. Se você está assistindo gravado, daqui a pouco, daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, não sei quando você está assistindo isso daí, esse episódio ele vai ser postado no YouTube. Então, você vai poder assistir ele com slides lá no YouTube gravado. Beleza? Mas se você estiver assistindo ao vivo, você pode dar um pulo aqui no YouTube e assistir ele com os slides compartilhados aqui ao vivo também. O segundo aviso é para você que está assistindo ou ouvindo a gente aí no Spotify. A Nath, ela está esperta com os comentários. Então, se você tiver qualquer pergunta aqui durante o nosso episódio de hoje, é só ir deixando aí nos comentários que a Nath me passa e eu te respondo. Fechou? Mesmo que você esteja assistindo gravado esse episódio aqui, mesmo que você esteja ouvindo no Spotify, e se você está ouvindo no Spotify, quer dizer que nós não estamos ao vivo, pode deixar a sua pergunta, porque pode ser que a sua pergunta vire um episódio para um novo podcast, para um novo episódio do podcast Mercado de Palestras. Então, dito isso, vamos começar aqui com tudo o nosso episódio de hoje. Por que, palestrante, é importante ter um posicionamento único? Você que está assistindo, me acompanhando em todos os últimos podcasts, esse daqui é o podcast Mercado de Palestras número 17. Olha só, eu já fiz 16 episódios de pelo menos 40 minutos, falando sobre uma característica que te ajuda a vender as suas palestras para empresas e para agências de palestras. Falando sobre dicas, características que ajudam você a dobrar o preço da sua palestra. Eu nem sei quanto você cobra hoje, mas eu tenho muita convicção que mesmo sem saber, se você segue as dicas que eu passo aqui no podcast, você tem capacidade de dobrar o preço da sua palestra. E nesse episódio número 17, eu quero te explicar o porquê é necessário que você
tem um posicionamento único para vender as suas palestras. Porque quando você cria um oceano azul, você não tem mais concorrência, palestrante. Imagina você hoje, palestrante. Aposto que você tem na sua cabeça aí, de bate-pronto, vários outros exemplos de palestrantes que falam sobre os mesmos temas, que falam sobre experiências parecidas com as experiências de vida que você tem. Pensa aí, tenta puxar uns 3 nomes de bate-pronto na sua cabeça de palestrantes que falam sobre o mesmo tema que você. Já veio na sua cabeça, né? Por quê? Porque os temas, eles são assuntos genéricos. Então, quando você tenta vender a sua palestra, ancorando a sua oferta no seu tema, você parece um palestrante mais do mesmo. Você vai ficar vendendo a mesma coisa que um monte de outros palestrantes estão vendendo. E, eu tenho certeza que os palestrantes que você puxou na sua memória, quando eu pedi para você lembrar de 3 palestrantes que falam sobre temas parecidos com você, foram palestrantes famosos. Só que existe um oceano vermelho de palestrantes que não são famosos e estão ofertando os mesmos temas que você. Esse é o grande problema. O seu problema não é o palestrante famoso. O seu problema é o palestrante que ainda não é famoso e está ofertando os mesmos temas que você. E quando tem um monte de oferta parecida, igual, como o mar fica? Ensanguentado. O mar fica vermelho. O mar fica vermelho porque tem muita oferta, tem muita concorrência. E ao preço? Cai. Tem muita oferta, o preço cai. Esse é um dos motivos principais do porquê você precisa ter um posicionamento único. A partir do momento que você cria um posicionamento único, você se apresenta de uma forma totalmente diferente de todos os outros palestrantes. Porque todos esses outros caras, eles estão ofertando o tema. Você não está ofertando o tema. Você está ofertando uma transformação. Para gerar essa transformação, você utiliza esse tema. Então, tudo que os outros palestrantes usam como oferta, você usa como ferramenta. Ou seja, enquanto está todo mundo ofertando motivação, você vai gerar essa transformação e vai ficar subentendido que a motivação, a liderança, vendas, é simplesmente uma ferramenta para você entregar essa transformação que você ofereceu por meio do seu posicionamento único. Se é só você que está oferecendo esse posicionamento, se ele é único, você acabou de cair no mar azul. Você acabou de cair no oceano azul. Simplesmente porque não tem ninguém oferecendo essa mesma coisa que você. E se você fez o dever de casa direitinho, o seu posicionamento único, ele está despertando curiosidade, está despertando interesse. Então, a pessoa vai virar o jogo, né? Que eu já falei em outros episódios. O que é esse virar o jogo? Quando você envia um e-mail para um cliente, para um possível cliente, para um gerente de RH, um gerente de marketing que nunca ouviu falar de você, esse cara ele não está interessado em você ainda. É você que está interessado em se apresentar para ele. E aí, quando você tem um posicionamento único e consegue interessar esse cara, você vira o jogo. Porque a partir desse momento, ele começa a se interessar por você. Ele começa a querer te conhecer mais. Me diz uma coisa, um palestrante que está no Oceano Vermelho, ele consegue virar esse jogo? Não. Simplesmente pelo fato dele estar oferecendo a mesma coisa que vários outros palestrantes já ofereceram para aquele mesmo cliente. Aquele mesmo cliente já ouviu essa mesma oferta, essa mesma proposta de querer palestrar naquela empresa daquele cara, de vários outros caras que oferecem temas iguais. Quando você chega oferecendo uma coisa diferente, você, no mínimo, desperta a atenção desse cara. Você, no mínimo, ganha um tempinho para esse cara querer ouvir mais sobre você. E aí que está a escadinha que a gente fala sempre. E ontem nós vimos isso no nosso programa Oratória Digital. Você levar o seu possível cliente de uma ponta para outra. Você coloca ele em degraus de relacionamento. Então, o primeiro degrau foi o e-mail que você enviou para ele. O segundo degrau é você fazer com que ele sinta tanto interesse pelo e-mail que você enviou, ou seja, você meteu o seu posicionamento único aqui e esse cara se interessou por você, e no segundo degrau ele vai abrir o seu Media Kit que está lá anexado no seu e-mail. E o seu Media Kit, ele desperta tanta atenção, ficou tão legal aquilo lá que você colocou no Media Kit, é um material que está complementando aquela curiosidade que você despertou por meio do e-mail que você mandou para ele, que ele vai querer, talvez, entrar no seu site.
que ele vai querer entrar nas suas redes sociais, que ele vai sentir vontade de abrir o seu próximo e-mail. Olha só os degraus. Você consegue enxergar? Só consegue aplicar esse degrau o palestrante que está aqui no Oceano Azul. O palestrante que está no Oceano Vermelho vai ser o palestrante que se relaciona daquela forma, como eu mostrei para você ontem nos e-mails que eu analisei no Oratória Digital, nesse nosso outro podcast. Então, basicamente, é por isso que você precisa ter um posicionamento único. Presta bem atenção nessa palavra. Antes de vender a sua palestra, antes de ofertar qualquer coisa para possíveis clientes, antes de relacionar com agências, antes de qualquer coisa, antes de se comunicar como palestrante, você precisa ter um posicionamento único, porque senão você vai ser mais um palestrante. Se você acha que você é diferente por causa da sua palestra, esquece, você não vai vender palestras para empresas. Porque a empresa precisa comprar sua palestra antes de assistir a sua palestra. É óbvio, não é? Então, por que você acredita que você é tão diferente na sua palestra? E isso vai garantir que você venda palestras? Não, não vai. É necessário que você consiga convencer o cliente antes de ter a oportunidade até de mandar um vídeo da sua palestra para ele. Como você faz isso? Entrando no Oceano Azul, criando um posicionamento único, gerando curiosidade, levando o seu possível cliente de uma ponta para outra no processo de degraus no relacionamento que você tem com o seu possível cliente. E aí, para te apresentar essa ideia do Oceano Azul, o Oceano Azul basicamente são oportunidades inexploradas no seu mercado. Então, nós estamos falando do mercado de palestras. Quais são as oportunidades inexploradas no mercado de palestras para que você crie um posicionamento único? O posicionamento único, ele é um link entre a sua especialidade. Então, vamos supor que você fala sobre inteligência emocional. Sua especialidade é inteligência emocional. Então, o posicionamento único é um link entre a sua especialidade e as suas experiências de vida. Você linka esses dois caras aqui, bum, você cria um posicionamento único. Um posicionamento diferente de todas as outras pessoas, de todos os outros palestrantes. Você encontra uma oportunidade de oferta diferente de todos os outros palestrantes. Você se encontra no Oceano Azul. E aí eu vou te mostrar um exemplo de uma marca, de uma empresa que fez isso, a Netflix. Todo mundo hoje conhece a Netflix, mas a Netflix, se eu não me engano, ela já tem mais de 30 anos. Você acredita nisso? Pessoalmente, eu só conheci a Netflix há 5 anos atrás. 5, 6 anos atrás. Eu não tinha ideia de que a Netflix tinha 30 anos de marca. Eu não tinha ideia. Eu pensei que a Netflix ela tinha surgido há 6 anos atrás, quando eu conheci essa marca. Quando eu entrei pela primeira vez na Netflix, quando eu assinei os 7 dias grátis da Netflix para assistir filme. E lá no começo da Netflix, não sei se você chegou a assinar a Netflix nessa época, mas o começo não tinha nada de legal lá. A série bombada era Game of Thrones. E essa série nem na Netflix estava. Na Netflix só tinha filme antigo, só tinha filme chato. Só tinha série que não era legal. Para mim, há 6 anos atrás, a Netflix tinha surgido. Mas não, a Netflix tem 30 anos. A Netflix foi uma marca em que ela começou a ofertar, ela começou a procurar um Oceano Azul desde o começo. Olha que interessante, no tempo da Blockbuster, eu acho que era o nome da marca famosíssima lá na época. Você já deve ter ouvido falar dessa marca, né, palestrante? A Blockbuster era a marca que alugava VHS, antes mesmo do DVD. Alugava VHS, aí você tinha que ir lá na loja de aluguel de fita, cassete, alugar o filme, se alugava, pagava lá, levava para casa, tinha 4, 5 dias para, não lembro a quantidade de dias, mas você tinha uns 4 dias lá para assistir o filme, depois você tinha que voltar na locadora, devolver a fita e fazer a metade do pagamento. Acredito que você pagava metade quando pegava e metade quando devolvia. O problema é que quando atrasava essa sua entrega, você tinha que pagar um preço a mais, né? Você lembra disso, né? Você tinha que pagar a multa de atraso. E muitas locadoras, elas lucravam muito
com essas multas de atraso? Se eu não me engano, eu posso estar errado, mas as locadoras, elas lucravam mais com as multas de entrega de atraso do que com a locação dos filmes. A Nath está falando positivo ali para mim. Então, se eu tiver errado, nós dois estamos errados. Então, elas lucravam mais com a entrega, com a multa de entrega, do que com a locação dos filmes. Mas é maluco, né? Pensar hoje você ir em uma locadora, é o processo de alugar um carro. E ir até uma locadora para ou assistir um filme, era o mesmo processo que eu tenho hoje para alugar um carro. Olha que maluco isso. Nessa época, a Netflix surgiu. E a Netflix entrou visando, procurando um oceano azul. A Netflix entrou alugando filmes por correio. Você não precisava mais ir até a locadora para alugar um filme. Você fazia o pedido lá, entrava no site da Netflix, fazia o pedido do filme que você queria e a Netflix te enviava por correio. E eles custeavam, todos os custos do envio do filme era por conta da Netflix. Depois você postava de novo o seu filme lá, o VHS, o DVD, e era enviado de volta para a Netflix. Então era esse processo de envio de filmes por correio. Conforme foi melhorando a tecnologia, a Netflix virou o primeiro serviço de streaming do mundo. E lei da liderança. Você já deve ter ouvido falar sobre um livro chamado As 22 Consagradas Leis de Marketing. É o livro de um cara que criou o termo de posicionamento no mundo do marketing. Eu estou falando aqui para você criar um posicionamento único. Sabe quem no marketing criou esse termo, posicionamento? Foi um dos gurus do marketing. O nome dele é Al Ries. Esse cara, ele escreveu um livro que se chama As 22 Consagradas Leis de Marketing. Eu indico para você que você leia esse livro, palestrante. Muito bom. A primeira das 22 consagradas leis de marketing é a lei da liderança. O que a lei da liderança diz? A primeira marca que entra no mercado, muito possivelmente, vai ser a marca líder do mercado. Porque as pessoas sempre se lembram da primeira a fazer alguma coisa. Por exemplo, quem foi o primeiro homem a pisar na Lua? Provavelmente você sabe o nome do cara, mas o nome do segundo homem você não sabe. A primeira pessoa a pisar na Lua, Neil Armstrong. Só que o segundo cara a pisar na Lua, eu não sei quem foi. Quem foi, sei lá, a primeira... Não, aí não tem a segunda. Né? Eu ia falar, quem foi a primeira mulher a ser presidente do Brasil? Foi a Dilma. Não tem uma segunda. Mas possivelmente vai rolar esse mesmo efeito. Então, a lei da liderança das 22 consagradas leis de marketing diz que a primeira marca sempre prevalece. É o caso da Coca-Cola e da Pepsi. É o caso do McDonald's e do Burger King. A primeira marca é sempre a que fica na lembrança dos consumidores. Leia esse livro. 22 consagradas leis de marketing, ele ensina basicamente sobre posicionamento, sobre percepção de valor, sobre como você posiciona a sua marca, e aí você pode trazer para o mundo dos palestrantes e como que você posiciona a sua marca e como que você cria um posicionamento, uma percepção de valor na cabeça dos seus possíveis clientes. Veio até uma ideia aqui para mim agora de criar 22 podcasts, 22 episódios do podcast Mercado de Palestras, cada um falando sobre uma dessas 22 consagradas leis de marketing aplicadas ao mercado de palestras. Eu acho que eu vou fazer isso e trazer aqui, porque essas dicas dele são importantíssimas. E a mesma coisa aconteceu com a Netflix. A Netflix foi a primeira rede de streaming de filmes e séries do mundo. E hoje a Netflix tem aí como concorrente a Disney Plus, a Amazon Prime, a Globo+, tem um da Telecine também. Então, a Netflix tem vários outros concorrentes hoje. Mas quem é a primeira que vem na nossa cabeça? Quando a gente fala, assistir uma série. Olha só, antigamente a gente comprava um DVD. Antigamente a gente baixava na internet. Mas quando alguém fala hoje para você assistir uma série, o que a gente pensa? O cara está assistindo na Netflix. Olha a força da marca. Olha a importância de você ser o primeiro. Eu vou te falar uma coisa, palestrante. Se você criar um posicionamento único, eu duvido que um outro palestrante consiga concorrer com seu posicionamento único. Não dá. Ele é único. Você é lembrado e você é percebido, plantado na cabeça de um cliente como único. É indiscutível, é impossível você não entrar
no Oceano Azul. O exemplo, como eu disse, é a Netflix. E hoje, diferente de 6 anos atrás, como eu falei para vocês, a Netflix tem um monte de filmes legais, tem um monte de séries legais. A Netflix produz filmes. No começo da Netflix, só um parênteses aqui que não tem nada a ver com o nosso episódio de hoje, tem mais ou menos a ver. No começo, a Netflix, ela simplesmente colocava no catálogo dela filmes que já tinham sido produzidos. Hoje não. Hoje a marca Netflix produz filmes, lança filmes, contrata atores famosos para protagonizar filmes da própria Netflix. Então, é a produção de uma marca. Tem tudo a ver com o episódio de hoje, sim. Esse exemplo que eu acabei de dar. A partir do momento que você cria o seu posicionamento único e se estabelece naquele posicionamento único, você, com o tempo, vai aperfeiçoando o seu posicionamento. Você vai aperfeiçoando a sua marca, igualzinho a Netflix fez. Muito interessante esse case da Netflix, né? E aí eu te pergunto uma coisa, palestrante. E se você fosse o único palestrante do mercado de palestras? E se as empresas estivessem dispostas a pagar quanto for pelas suas palestras? E se, palestrante, essas duas coisas acontecessem? Você consegue imaginar esse cenário? E se a Giovana fosse a única palestrante? Se o Silvio fosse o único palestrante do tema dele? E se as empresas entrassem em contato com o Silvio falasse, legal, 10 mil reais a minha palestra, a empresa falasse, fechou, qual a sua disponibilidade, Silvio? Nossa, muito legal isso, né? E não é possível. Tem um monte de palestrante que vive isso. Por que não você? O que te impede de viver isso também, palestrante? Eu estou dando dicas aqui para você de como viver isso. E essas dicas aqui não são dicas furadas, não estou falando da boca para fora. Isso pode te levar a esse nível, isso pode te jogar nesse degrau. Você pode ser o único palestrante do mercado, sim, caso você crie um posicionamento diferente de todos os outros palestrantes. Um exemplo é o Bernardinho. As pessoas, quando buscam o Bernardinho aqui na Motivação Palestras, tem o Bernardinho e tem o resto. Quando eles não conseguem contratar o Bernardinho, e a palestra do Bernardinho custa 60 pau. Quando não conseguem contratar o Bernardinho, os outros viram opção. Mas o Bernardinho é único. É o Bernardinho. É o Cortella. É o maestro João Carlos Martins. É o Geraldo Rufino. Como você pode ser o seu nome? Simplesmente criando um posicionamento único que te destaque de todos os outros. Que faça com que todos os outros sejam opções para você. Como que você faz com que as empresas estejam dispostas a pagar quanto for na sua palestra? Simplesmente fazendo com que a oferta do que você vende seja algo que só você pode entregar. As lições que o Bernardinho dá em cima do palco, vários outros podem copiar e tentar dar a mesma lição. Mas só o Bernardinho viveu aquilo. Só ele pode falar com propriedade sobre aquilo. Da mesma forma, palestrante, só você viveu as experiências de vida que você viveu. E é lógico que pode ter vários outros palestrantes que viveram experiências de vidas parecidas com a sua, mas com a mesma perspectiva que você, só você. E é por isso que, para você criar um posicionamento único, é necessário atrelar suas experiências de vida com a sua especialidade. Quando você faz a conexão disso, bum, você tem uma oferta que ninguém mais tem. Consegue entender o poder do negócio? Quando você cria um posicionamento único, você está criando uma estratégia de oceano azul no mercado de palestras. Basicamente isso, palestrante. A criação de um posicionamento único é a estratégia do oceano azul no mercado de palestras. Eu adoro fazer esse tipo de conexão. Eu gosto de trazer, eu gosto do marketing, eu gosto de estudar o empreendedorismo, eu gosto de estudar a história. Então, eu gosto de trazer exemplos e conexões de coisas que já aconteceram, de coisas que deram certo, de ideias, de estratégias, e conectar com o mundo que eu vivo, o mercado de palestras. E, basicamente, a conexão de Oceano Azul e Oceano Vermelho para o mercado de palestras é essa que eu estou trazendo aqui para você hoje. É essa a ideia de que quando você cria um posicionamento único,
você está fazendo que nem esse peixinho aí do nosso slide. Você está pulando do oceano vermelho para o oceano azul. E quando você se torna um palestrante único? Como é que você faz isso? Como que você pode perceber, ter a noção que você, a partir desse momento, está começando a ter um posicionamento único, está se tornando um palestrante único? Quando você faz isso, você se torna valioso. Eu acabei de te mostrar um exemplo, por exemplo, do Bernardinho. Eu sempre repito que tem palestrantes baratos de 60 mil reais, palestrantes baratos de 60 mil reais e palestrantes caros de 600 reais. Hoje, se você fizesse uma palestra hoje e caísse 60 mil reais na sua conta bancária, o que você faria? Quais sonhos você realizaria? Quais contas você quitaria? Quais projetos você daria start? Quais seriam seus planos se você fizesse uma palestra hoje e no final do dia caísse 60 mil reais na sua conta bancária? O que te impede de alcançar esse resultado? É isso. Tem palestras baratas de 60 mil reais, palestras caras de 600 reais. E o mais triste de tudo é que o palestrante que ele cobra 600 reais e que a palestra dele é cara, para o mesmo cliente que paga 60 mil reais no Bernardinho e acha barato, a palestra desse cara aqui de 600 reais é cara. O mais triste de tudo é que esse cara ele coloca um esforço tremendo para conseguir fazer a carreira dele dar certo. A palestra dele é tão boa quanto a do Bernardinho, mas a palestra dele é vista como cara pelos clientes dele. Tá vendo? O grande problema de não parecer único, como o Bernardinho parece, e por isso que a palestra dele é vista como barata pelos contratantes. É isso. Você se torna valioso quando você se torna único. Fica mais fácil, muito mais fácil vender as suas palestras. Sabe por quê? Porque a partir desse momento, são os clientes que vêm atrás de você. Não é você que corre atrás do cliente, é o cliente que corre atrás de você. São as pessoas que vêm atrás do Bernardinho, são as pessoas que vêm atrás do Geraldo Rufino. Lucas, são palestrantes famosos, esses exemplos que você está dando estão muito distantes do meu mundo. Então, vamos lá. Você conhece o Márcio Balas? Você conhece o Luciano Pires? Você conhece o Eugênio Mussac? São 3 palestrantes, 3 exemplos de palestrantes que os clientes vêm atrás deles. E não são palestrantes super conhecidos, não são palestrantes super populares, mas os 3 cobram mais de 10 mil reais pelas palestras deles. Os 3 são únicos. Os 3 têm clientes correndo atrás deles. Ou seja, é mais fácil vender palestras desse jeito, ou não? É mais fácil vender a palestra do jeito que eles vendem, ou não? Então, quando você é único, fica fácil vender a sua palestra. Quando você é único, fica fácil saber como oferecer as suas palestras. Quando você cria um posicionamento único, tudo que você vai fazer vai precisar necessariamente estar amarrado com o seu posicionamento. Se você tem um posicionamento único, você não pode tirar qualquer foto. Você não pode escrever qualquer texto. Você não pode gravar qualquer vídeo. Tudo precisa estar atrelado ao seu posicionamento único. Ou seja, fica muito fácil criar conteúdo. Fica muito fácil criar ofertas para os seus possíveis clientes. Fica muito fácil gerar transformação nas pessoas. Simplesmente porque você sabe de onde partir. O problema é quando eu preciso criar um material para vender minhas palestras e eu não sei de onde partir. Sabe de onde você parte quando você não sabe? Do tema da sua palestra. Lembra o que a gente falou lá no começo desse episódio? Todos os palestrantes vendem o tema. E quando todos vendem o tema, qualquer material que eles criam é criado a partir do tema. Então, fica igual a todo o material de todos os outros palestrantes que falam sobre os mesmos temas que você. Olha o problema de você não se preocupar em sair desse oceano vermelho, palestrante. E aí, para finalizar esse nosso podcast, esse nosso episódio de hoje, eu quero deixar uma pergunta para você. Por que as empresas deveriam te contratar, palestrante?
Por que as pessoas deveriam te ouvir, palestrante? Você sabe que a sua palestra é muito boa, mas você sabe responder para uma empresa por que ela deveria te contratar sem precisar segurar aquele cara 1 minuto na linha do telefone? Sem precisar ouvir qual é a necessidade daquele cliente para depois falar como que você pode ajudar ele? De bate pronto. Se eu ligasse para você agora, se eu te colocasse aqui para entrar na live comigo nesse momento, você saberia me responder isso? Por que as empresas deveriam contratar a sua palestra? 30 segundos. Por que as pessoas deveriam te ouvir? 30 segundos. Você saberia responder isso? Rapidinho, desse jeito? De uma forma única? De uma forma que nenhum outro palestrante que fala sobre o mesmo tema, que já teve as mesmas experiências de vida que você, responderia? Se você não sabe, se você está calculando aí na sua cabeça como responder isso, é um forte indício de que você precisa de um posicionamento único. E eu acredito que esse nosso episódio de hoje conseguiu te responder o porquê é necessário que você, palestrante, tenha um posicionamento único antes de vender palestras para empresas. Saia do Oceano Vermelho, mergulhe de cabeça no Oceano Azul. Esse foi o nosso podcast Mercado de Palestras de hoje. Aqui a minha ideia, a minha intenção é te trazer estratégias necessárias para que você faça parte do grupo de palestrantes mais bem-sucedidos no mercado de palestras, palestrantes corporativos. Meu nome é Lucas Lopes, sou cofundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil, e o tema do nosso episódio de hoje foi: por que você precisa ter um posicionamento único para vender palestras para empresas? Espero que você tenha gostado. Te vejo amanhã às 19 horas no podcast Mente do Mercado de Palestras, do meu gerente de marketing, o DJ, e a minha Speak Hunter, a Poliana. A gente vai discutir sobre um assunto na visão deles, na visão do marketing, na visão do comercial de uma agência de palestras e na visão do estratégico. Espero você aqui às 19 horas amanhã. Tamo junto. Boa quarta-feira para você. Tchau, tchau.